Oi, tudo bem? Começamos agora o Conversando Evangelho, o estudo semanal do Evangelho segundo o Espiritismo, tradução de Guilherme Ribeiro. O estudo de hoje é o número 4, item 3, Notícias Históricas. Em nome da Casa Virtual Luz Espírita Caville, agradecemos a presença da Michele e da Ana e convidamos nossa amiga Michele para fazer a prece inicial. Deus, nosso Pai, Jesus e espiritualidade amiga, agradecemos por esse estudo, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui em comunhão, aprendendo, evoluindo. Pedimos a presença da espiritualidade amiga, nos auxiliando, nos intuindo, nos apoiando para que esse estudo seja proveitoso para nós e para todos aqueles que vão participar dele depois, assistindo, ouvindo. Pedimos também que ampare aqueles que necessitam de apoio, de consolo, e que esse estudo seja um pontinho de luz no coração dessas pessoas. É isso que pedimos e agradecemos, que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus. No estudo de hoje, nós vamos tratar sobre o Espiritismo no decorrer da história e sobre a importância de se conhecer as passagens do Evangelho, né? A lei mosaica, a lei de Jesus, os, os nomes que se dão ali às pessoas que tinham aí esse poder de decisão em nome de Deus. Era muita gente, né? Na época. Se a gente for falar Muitos nomes, aqui, né? Eram escribas, era muita fariseu, coisa. nossa, gente, era tanto que eu não consigo decorar, sinceramente. Mas, assim, se a gente for fazer aí uma cronologia do Espiritismo, a gente pode começar lá por Moisés, né, que foi o nosso primeiro, primeiro relato de um grande espírita, porque ele fez a primeira psicografia, que foram os 10 mandamentos, né, lá no monte. Ele via espíritos o tempo todo. Na época, as pessoas acreditavam estar falando diretamente com Deus, só que Deus está muito além disso, né? Deus utiliza-se de várias formas para se comunicar com os seus filhos. E na época, como o entendimento das pessoas da época não era como o de hoje, então eles acreditavam que falavam diretamente com Deus, com os anjos. Até a forma como eles enxergavam o mundo era diferente de como nós enxergamos hoje. E aí Muitos anos, depois, né, vem pulando aí 1.400 anos, 1.200 anos, mais ou menos. A gente vai lá para Jesus, que veio ensinar para a gente que as leis não precisavam ser tão duras, né, como na época de Moisés, que Deus era um Deus de amor, mas ainda assim Jesus falava por parábolas, porque era a forma como a população da época entendia, né? Essas parábolas continham situações e fatos do dia a dia, né? Ele se utilizava de instrumentos da época, a família, coisas do cotidiano, e assim ele conseguia se aproximar da população, além das curas que Jesus fazia, né? Ele expulsava demônios, como a Bíblia relata, né? Hoje a igreja chama de exorcismo, e nós hoje chamamos de doutrinar os espíritos
né, obsessores, a gente procura, como espíritas, a gente sabe que esses espíritos precisam tanto de luz quanto nós, né, precisam tanto de apoio quanto nós, e chegamos aí 2000 e tantos anos depois, 1800 anos, né, depois, com Kardec, com o Consolador Prometido, trazer, que chegou na época, né, numa época extremamente racional na Europa, numa época bem cética, e veio justamente nas mãos de Kardec, que era um pedagogo, pesquisador, e que foi comprovar, né, tudo aquilo que os espíritos diziam para ele. Nós já falamos isso nos estudos anteriores, mas, infelizmente, é fato histórico, a gente precisa relatar novamente. Então, essa aí a genealogia bem rápida, bem concisa aí do Espiritismo. Bem Nós objetiva. temos também que levar em consideração que naquela época de Moisés a gente estava bem na infância, né? Éramos assim bem, como é que eu vou dizer, bem rudes, né? Sem nenhum tipo de tecnologia praticamente. Então, naquela época o ensinamento era de acordo com o que a gente poderia compreender. E mesmo 1800 anos depois, como você diz, Michele, que Allan Kardec veio, né, com a revelação do Espiritismo, quantos de nós ainda não somos assim? Ainda não estamos com um espírito endurecido ainda, né? Você vê, e foi colocado, né, a espiritualidade colocou pessoas indicadas, espíritos, né, para poder iluminar na época teve Buda, veio lá com a filosofia de. Bom, esquece, esse aí que eu esqueci, passou batido aqui. Mas, assim, são tantos, como você disse, que a gente não consegue lembrar todos. Mas devemos lembrar que, mesmo hoje, na época de hoje, quantas pessoas ainda estão e não acreditam. As coisas estão esclarecidas, estão mostrando, e a gente ainda está aqui na infância, caminhando, pelo menos tentando lutar, mas tem gente que nem ouvidos para isso tem, para poder ouvir, para esclarecer, e que vai levar muito tempo ainda. Ou seja, cada um de nós tem o seu tempo certo, né? Para aprender, para ouvir, e Deus está sempre colocando a espiritualidade para poder iluminar nossos pensamentos em cada momento da nossa vida. E Prova disso, interessante, né? oi, desculpa, Leia, De novo. interessante é que os problemas que são relatados no Novo Testamento, das brigas religiosas, são os Isso mesmos era que a isso gente que eu tem estava hoje. falando. Exatamente os mesmos. Né? Os escribas e os fariseus que iam lá para a casa das viúvas orar em troca, né, de dinheiro. O que a gente tem hoje, gente? Pessoas explorando os mais vulneráveis, pegando dinheiro dessas pessoas, se aproveitando da fé das pessoas, né? Gente que cobra por oração, enfim. Tem gente que dá casa, carro, imóvel, dá tudo para conseguir alguma graça. Aqui na minha cidade tem, é até feio falar, gente, mas só não é mais trágico porque é cômico. Tem uma mulher que ela tem uma barraquinha na rua que ela vende oração. Ela chama as pessoas e fala assim: deixa a irmã orar por você. E aí, as pessoas que falam, ela pergunta: você está com algum problema? A pessoa, né, inocente, responde: eu vou orar por você. Aí a pessoa fala: mas eu não tenho dinheiro. Não pode fazer um pix. Tal qual na época do Cristo, né? Gente, e Cristo fala, dá de graça o que você recebeu de graça, meu Deus. Então, assim,
o tempo passa e as coisas continuam ainda do mesmo jeito para algumas pessoas, né? A gente que sabe tem obrigação de fazer diferente. Exatamente. Pois é, gente. Meninas, vocês têm mais alguma coisa a colocar? Não, acho que tá bom. Tá É bom. isso mesmo. É não ser escriba nem fariseu. Obrigada a todos pela colaboração no estudo da noite. E eu vou pedir para minha amiga Ana fazer nossa prece de encerramento. Vamos agradecer a Deus, então, por esses momentos aqui de estudo, de aprendizado. Agradecer a presença de Jesus conosco aqui essa noite. Agradecer toda a espiritualidade do bem, os trabalhadores do Cristo que estão aqui nos auxiliando e orientando as nossas palavras. Pedir que nos dê saúde, sabedoria, nos dê segurança e abençoa nossos dias, nossas semanas, nossas vidas. Agradeço em nome de Jesus. Assim seja. Assim seja. Tenham todos uma boa semana e até o próximo estudo. Fiquem com Deus.